Muito bem, meus amados. Hoje nós estaremos aqui falando, dando continuidade às nossas lições, que são os ataques contra a Igreja de Cristo, que vem sendo feito de uma maneira muito sutil, né? É dessa maneira que nós entendemos e vamos percebendo essas coisas. Nós temos visto, meus amados, nessas aulas sobre os ataques do maligno contra a Igreja de Cristo, que a mentira vinda através da sutileza e da desinformação é o que mais surte efeito na destruição deste relacionamento entre Deus e o cristão. E neste caso, que nós vamos ter a aula hoje, que seria a sutileza da imoralidade sexual, a estratégia dele é a mesma. A estratégia dele é a mesma, não muda nada. Ele vem com sutileza, ele vem bem devagarinho, ele vem aos poucos montando um histórico de irrelevância nessa relação com a palavra de Deus, que seria irrelevante. Ele vem desqualificando essas coisas através de pessoas, através de opiniões. Então a estratégia dele continua a mesma. Deus, meus amados, ele ao criar o homem, ele criou o ser humano, o homem e a mulher, é claro, né? Ele criou o ser humano para uma relação monogâmica, ou seja, um encontro entre o homem e uma mulher, um homem e uma mulher, uma relação pura, uma relação feliz, uma relação vitalícia e uma relação para que se reproduzissem, para que tivessem filhos, para que pudessem povoar o mundo. É esse o entendimento que a Bíblia nos traz, nos apresenta. E para que eles vivessem esta relação de maneira permanente e perfeita. Não era para ser ao acaso ou de qualquer maneira, não. Teria que ser uma relação permanente, ou seja, fixa e perfeita. Muito boa relação, onde ambos deveriam perseverar para a manterem intacta, para manter ela imaculada, uma relação junto com o ensinamento de Deus, não abrindo mão dela e nem deixando de viver o amor e os prazeres permitidos por Deus. Deus nos permite esse amor, Ele nos permite os prazeres desta relação, sim. Então nós temos que viver isso, mas viver isso da maneira como Deus nos ensinou. Porém, meus irmãos, sutilmente o maligno ele vem interferindo nesta relação. E não é de hoje, já por séculos, por milênios, ele já vem interferindo nesta relação homem e mulher, chegando até a esta depravação que o mundo vive hoje. O que nós estamos vendo aí é degradante, degradante. Mas eu não quero me antecipar muito aqui para poder a gente ter uma sequência sobre isso, né? E gerar algumas perguntas no final da nossa aula. O pior, meus irmãos, é que muitos cristãos, pessoas que vivem dentro da igreja, eles estão caindo nesta armadilha e se permitindo contaminar física e espiritualmente por essas coisas. Nós sabemos, meus amados, que as escrituras, elas condenam toda forma de prática sexual fora do casamento, E eu vou falar para vocês a respeito disso mais para frente, porque nós não nascemos num berço cristão, muitos que nasceram também não tiveram o controle a respeito dessas ações, e nós vamos falar mais disso durante o transcorrer da nossa aula. Então, muitas pessoas elas se relacionaram fora do casamento constituído por Deus, e nós recebemos, meus amados, muitos alertas através da Bíblia Sagrada nesse sentido, que nós devemos fugir da prostituição, devemos fugir do adultério, da libidinagem, até da libertinagem. Muitos entendem que prostituição é apenas vender o corpo. Então, a prostituição é apenas vender o corpo. E no entendimento geral do pessoal aí, no mundão afora aí, sim, é isso. Seria vender o corpo, seria uma atividade institucionalizada que visa o quê? Ganhar dinheiro pela cobrança por atos sexuais. Essa é a visão do mundo de uma maneira geral. Mas na antiguidade, o mostrar o corpo também era. Então, o mostrar também era. E hoje ainda nós podemos entender dessa maneira. Vocês vejam que no latim, no original do latim, a palavra é prostituire.
prostituir, ou seja, ficar de frente. Então, a pessoa ficar de frente com a outra, ou seja, ficar vendo a outra, na verdade, é colocar-se, é instalar-se. Vocês veem em muitos países aí que tem cabines onde a pessoa coloca lá o dinheiro e aí aquela cabine abre, tem um vidro e a pessoa do outro lado vai fazer striptease, vai tirar a roupa, vai ficar com danças sensuais. E então, antigamente, ela tinha essa conotação, expor publicamente, como é o caso das profissionais que hoje precisam fazer marketing. A gente vê na internet as pessoas colocando propaganda delas, fazendo propaganda com o próprio corpo e vão se prostituindo dessa maneira. Já no grego, nós falamos do latim, quando nós falamos no grego, a palavra é moicheuo. Moicheuo, que significa o quê? Adulterar, ou seja, ter uma relação ilícita. Uma relação condenada por Moisés em seus escritos. Nós sabemos que o não adulterarás é o 7º mandamento. Tá ok? O 7º mandamento é o não matarás. Não adulterarás, que diga. Então nós vejamos agora, meus queridos, também o ensino que foi dado por Cristo. Cristo, ele veio e trouxe uma antítese sobre isso. Em Mateus 5, versículo 27 e 28, que nós estudamos no livro passado, ele ensina tudo o que nós já vemos e devemos saber a respeito disso. De acordo com este 7º mandamento, nós não podemos cometer o adultério. Jesus, porém, ele acrescentou que aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, este já cometeu adultério contra ela no seu coração. Então ele já adulterou. Muitos cristãos, meus amados, nós sabemos que viveram esta vida pecaminosa, como eu já havia dito para vocês, antes da sua conversão a Cristo. E se entenderam, ou se entendem até hoje, como indignos de estar na presença do Senhor pelos pecados vividos na ignorância. Mas se nós formos fazer uma boa leitura, vocês podem anotar para ler posteriormente, em João 8, de 3 a 11, João 8, de 3 a 11, nós vemos ali que os escribas e fariseus, trouxeram uma mulher adúltera na presença de Jesus e queriam que ele autorizasse ou permitisse o apedrejamento dela, e ele falou que não. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a exigência que ele fez para ela ali foi: não tem mais aqui acusadores, então vá e não peques mais. Então, o que foi feito no passado, o que aconteceu na sua vida no passado, você hoje vivendo essa nova aliança em Cristo Jesus, você deve entender que você hoje está restaurado, você tem uma nova estrutura, você foi transformado pelo sangue de Jesus, você foi perdoado e você foi transformado. O Espírito Santo estando, agindo e trabalhando na sua vida, ele vai te trazer essa segurança, vai te trazer essa paz. Então, os pecados que vocês cometeram vão para um mar de esquecimento, conforme a própria palavra de Deus diz. Portanto, meus amados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus e hoje nós vivemos por uma relação contínua e santa com o nosso Senhor. Nós nos arrependemos, nós fomos restaurados e hoje nós vivemos uma vida de santificação contínua. Nós vamos errar? Vamos. Vamos continuar errando? Sim, muitas vezes nós vamos cometer erros, vamos cometer pecado, mas o arrependimento vai tocar no seu coração e você vai sentir que você perdeu aquela batalha, mas a vitória é sua. Estando você em Cristo Jesus, você reafirma, coloca os seus pés diante dele e você vai evitar, você não vai cometer mais o pecado, você vai resistir a todo ele. Que nós possamos, meus amados, lutar não apenas contra esse, mas contra todos os pecados e vencer verdadeiramente esta batalha. Tá bom? Então nós vamos agora entrar na leitura. Nós temos aqui a leitura sugerida pela Escola Bíblica, pela revista da Escola Bíblica, que está em 1 Coríntios 6, 15 a 20, desculpem, e Romanos 1, de 26 a 28. Vamos lá. 1 Coríntios 6,
a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. É assim que diz a palavra. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E nós sabemos, amados, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não há como nós corrermos esse, não podemos pecar, não podemos nos dar ao luxo de cometer este erro. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, desculpem. E o texto de Romanos 1, 26 a 28. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Vejam bem a gravidade. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, então vejam bem, eles não se importaram de tomar conhecimento das leis de Deus a respeito disso. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então aqui a palavra é tácita e específica de que nós não podemos adulterar, que nós temos que ter a relação monogâmica. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Amém? A leitura da escola bíblica é esta. E neste primeiro assunto, meus amados, nós aprendemos que a cultura judaica cristã, ela manteve o quê? Ela manteve por séculos o modelo da cultura com valores morais prevalecentes. Então existia a moral, os bons costumes, tudo isso que eles viveram naquela época era extraído da onde? Da Bíblia. Ou eram inferidos, ou seja, eram aplicados a partir da Bíblia, a partir da relação com a Bíblia. Portanto, meus amados, a sexualidade, ela era vista como algo sagrado, e que deveria estar dentro destes parâmetros. E assim, as relações sexuais, elas deveriam ser heterossexuais, ou seja, homem com mulher. Homem com mulher. Simplificando para os irmãos, para que vocês tenham um entendimento sobre isto, a estrutura óssea e a anatomia original física nos distingue um do outro. E nos identificam, homem e mulher, e assim Deus fez, dessa maneira. Então, a nossa estrutura óssea, a nossa aparência, ela já nos distingue, homem e mulher, desde o nascimento. A nossa formação, o homem ele nasce com o pênis, a mulher nasce com a vagina, e assim dessa forma. A coisa veio de uma maneira tão perfeita que não há como se confundir. Já a sexualidade, ela tem a ver o quê? Sexualidade, ela tem a ver com comportamento. Sexo, Deus colocou, homem e mulher. Agora, a sexualidade, ela tem a ver com o quê? Com comportamento. Isso nos distingue também. Então, existe a sexualidade masculina e feminina, cada um com a sua. Isso também nos distingue.
e são bem diferentes uma da outra. Acho que não há necessidade nem de entrar nesse mérito ou nesse assunto, porque a sexualidade do homem é uma, da mulher é outra, e está tácita, está à vista, então ela se distingue bem. O casamento é heterossexual, ele é o comportamento normal, da forma como é estabelecido pela criação. Monogamia, meus amados. Algumas pessoas podem não saber o que significa, mas a palavra monogamia significa ter apenas um parceiro sexual por toda a vida ou por um período desta relação. Nós sabemos que existe o divórcio, então você pode ter dois parceiros, faleceu, houve adultério, pode ter o terceiro, e assim por diante. Mas há a necessidade de que se cumpra conforme está estabelecido na Bíblia. Conforme está estabelecido na Bíblia. Se não houver as excludentes bíblicas, o nosso casamento ele tem que ser para toda a vida. Não devemos, meus amados, esquecer que o divórcio ele exige biblicamente certos requisitos para existir. Nós já estudamos a respeito disso em aulas passadas. E na próxima aula, provavelmente nós falaremos sobre isso também. Existem alguns requisitos para ele existir. Na aula passada, não, desculpe, nós falamos nas aulas anteriores que nós já tivemos. E na aula que vem, provavelmente falaremos novamente deste assunto específico, ou seja, sobre o divórcio. E esses requisitos, meus amados, eles são os únicos permitidos, conforme também nós já estudamos. Existem os requisitos e nós já estudamos e nós falaremos na aula que vem. Portanto, eu estou deixando isso em aberto para vocês. Não existe nenhuma outra forma, não existe e não é aceita nenhuma outra forma de expressão sexual a não ser a da Bíblia. Vejam bem que em Gênesis 1, 28, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher ele os criou, né? Ele abençoou e disse, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dessa forma que traz a palavra de Deus. Essa é a forma como a sexualidade deve ser expressa no comportamento cristão. No comportamento. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então é uma comunhão monogâmica entre o homem e a mulher, entre o homem e a mulher. Isso já nos apresenta o segundo tópico, onde nós vemos que houveram grandes mudanças sociais e comportamentais. Não de hoje, já de muito tempo atrás, houve uma revolução sexual. Revolução sexual. E se nós prestarmos atenção em leituras, isso foi um adendo meu aqui, em cima dos estudos que eu fiz durante essa semana. Isto já ocorreu, inclusive, na época de Cristo, onde uma dança sexual foi apresentada para que se tivesse obtenção de poder político. Vocês vão se lembrar dessa passagem. Foi pedida a cabeça de João Batista, Marcos 6, 21 a 28. Marcos 6, de 21 a 28, vocês podem anotar também, para fazerem a leitura posteriormente. Marcos 6, de 21 a 28, Herodes estava ali e a filha de Herodias estava dançando para ele, e ele falou que ele gostou muito da dança dela, aquelas danças sensuais. Aí ele falou que ela poderia pedir o que ele quisesse. Ela foi até a mãe dela, conversou com a mãe falou que ela pedisse a cabeça de João Batista. Ela foi e pediu. Ele ficou muito triste, ele se entristeceu profundamente, mas como ele havia feito um juramento de que atendia ela, ele mandou que fosse feito isso. Ele não quis negar o que ele havia jurado a ela fazer. E assim ele foi decapitado lá no cárcere e a cabeça dele foi trazida em um prato e entregou à jovem. Ou seja, ela usou a sensualidade do seu corpo, ela usou de uma maneira, de uma dança sensual para poder ter poder político. Então vocês vejam como as coisas acontecem de uma maneira sutil, de uma maneira, né? A pessoa se permite ser contagiada por uma coisa e acaba se prejudicando. Uma dança sensual foi trocada por um poder político onde morreu
João Batista. Mataram João Batista. Hoje nós vemos claramente, meus amados, a troca de nudez aí por dinheiro, por bens, e eu acredito até que por estabilidade financeira, política também, casamentos aí por interesse, nós vemos muitas coisas, né? Já de tempos atrás nós vemos muita coisa nesse sentido. A contestação do comportamento cristão e a sua moral inabalada, ela ganhou visibilidade e adeptos. Todo mundo quer contestar o cristão. Todo mundo hoje quer contestar. Não, vocês são fundamentalistas, vocês não abrem espaço para nada, vocês é daquele jeito e é daquele jeito mesmo. Contestam de todas as maneiras, e agora pior, mais ainda, porque agora a televisão ela apresenta para toda a população do mundo uma desconstrução cultural e moral que ela vem de uma maneira muito presente no lar de todas as pessoas, inclusive de cristãos, que nós também vemos televisão, na verdade, nós também vemos televisão. Eu fico vendo alimentação para evitar de ver televisão. Mas sempre a gente vai ver um jornal, alguma coisa, e aí ela desconstrói a nossa cabeça, o nosso preparo. Ela vem para cima para desconstruir, e a gente tem que ser resistente, né? Muitos hoje, eles relativizam o sexo antes do casamento, inclusive cristãos, meus amados. Relativizam, para eles é aceito. Você pode, não, fica à vontade, não... Os pais cristãos hoje já acham isso normal. Por quê? Porque isso veio entrando sorrateiramente e foi acontecendo. Nós vemos aí que a pessoa ela é cristã e ficou grávida, o rapaz ele é cristão e ele engravidou alguém. Isso vai entrando e é aceito, os pais aceitam. É lógico que depois que aconteceu, o que acontece? Vai se pedir perdão, vai se buscar o conforto em Deus, mas o problema é o pecado, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, muitas pessoas hoje elas estão relativizando o sexo antes do casamento. A nudez em público, medicações contraceptivos, entre outras formas de sensualidade, envolvem as pessoas e facilitam esta relação delas com o pecado, bem como as mudanças nas leis, na verdade, como a legalização do aborto. Isso está muito na mídia, isso está legalização do aborto, essas coisas que são apresentadas para a sociedade, elas levam o quê? Levam a pessoa a entender que pode, que está tudo certo. Então, isso vai ganhando aos poucos muita força na sociedade, porque você vê na televisão uma artista que tem 1 milhão de seguidores lá falando que o aborto é bom, que o aborto pode fazer, que o sexo é maravilhoso, que não sei o que é maravilhoso, que não sei o que pode, que... Por que não? Por que não pode namorar? Meus amados, até pedófilo hoje estão querendo tratar como pessoas normais, pessoas que sofrem de um distúrbio e que precisam ser tratados. Pedófilos, assassinos, nós precisamos entender que não é dessa maneira como nós temos que ver essas coisas, nós como cristãos, que nós somos. Tudo isso que é apresentado pela mídia, pela influência dessas pessoas, são fatores facilitantes, né? São fatores facilitantes. E eles, além de tudo, essas outras coisas que eu falei, o aborto, o contraceptivo, o remédio, o preservativo, tudo isso serve para quê? Para omitir a consequência dos erros. Então, você vê que um casal aí, ele engravidou a menina e cometeu um erro, cometeu um pecado, mas daqui a pouquinho ele já vai levar isso para um assassinato, porque para ninguém saber, ele faz um aborto, ele vai cometer um crime. Ele vai cometer um crime, um pecado mortal diante da palavra de Deus. Não é verdade? É assim que é. Infelizmente, nós estamos sendo atacados por todos os lados, né? E nós vamos pagar a consequência, nós, quando eu me refiro a nós, as pessoas que pecam, vão pagar a consequência desses erros. E de se ocultar, assim, do homem a promiscuidade.
O que acontece para eles, Deus não está vendo nada. Para eles, quem está vendo é o próximo, é aquela pessoa que está ali do lado que está vendo. Sabe, meus amados? Então, se ele conseguir esconder do pai dele, se ele conseguir esconder da mãe dele, se ele conseguir esconder do colega dele, do vizinho dele, da vizinha dele, para que não vire mais ou menos ali, como eu vou dizer para vocês, um escândalo que não vai atrapalhar a aceitação social dele, tá tudo bem. Para ele tá tudo bem. Tipo, Deus não existe, Deus não é onipotente, não é onipresente, não está vendo nada, não está percebendo nada. Por quê? Porque não é educado no sentido de ter esta relação com Deus desde cedo. Por isso que nós temos que começar a tratar os nossos filhos desde cedo neste intuito, com este intuito, não é verdade? Hoje tudo isso é visto pelos homens de uma maneira geral, mas sem generalizar, com naturalidade. E quando praticado por eles também, eles se isentam de culpa, né? Se isentam de culpa. A indústria pornográfica e as relações sexuais antes do casamento, meus amados, elas se tornam normais, se tornam aceitas, e muitos evangélicos hoje aceitam e abrem concessões a esta nova moralidade, a esse novo entendimento moral. E olha isso, muitos aceitam e muitos eles estão permitindo, abrindo concessões. A pessoa está nesse erro, está na igreja e não é feita uma correção, não é tratada, ela não vai ser atendida pelo pastor, muito pelo contrário, ela vai evitar que o pastor e a igreja fiquem sabendo para que ela não entre em uma disciplina, não entre em uma preparação, num estudo sobre isso para que ela possa aprender e não errar mais. O relacionamento extraconjugal também e a homossexualidade, eles passam a ser vistos hoje com muita naturalidade. Hoje em dia você ouve aí na rua homens contando vantagens, ó, sair com fulana, ciclana, beltrana, com a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, com a outra vizinha, isso é natural. Só que eles se esquecem que o justo juiz está vendo tudo. Não há como não passar pelo seu juízo, a não ser pelo arrependimento, conforme eu já havia dito para os irmãos. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos passar a cumprir a palavra de Deus, como nós já vimos em outras aulas. A palavra de Deus, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que ela é imutável, inerrante e ela é infalível. Imutável é assim, o pessoal hoje está tentando até adaptar a palavra de Deus, mas não existe adaptação para ela, é imutável. O que foi escrito no começo vai ser até o fim dos tempos. Até o final dos tempos ela é imutável. E estão fazendo isso, tentando mudar, tentando acrescentar alguma coisa, tentando manipular ou manusear a palavra de Deus conforme a conveniência deles, conforme a convicção que eles têm na cabeça deles a respeito das coisas. Não é verdade? Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Nós entrando agora no segundo assunto, a gente não pode falar sobre a fornicação. Não podemos deixar de falar sobre a fornicação. O que significa a fornicação? No geral, meus amados, são as imoralidades sexuais, ou do grego porneia ou pornografia. Então, de uma maneira geral, são todas as imoralidades sexuais. Mas fala diretamente sobre o sexo antes do casamento. Hoje é aceito por muitos cristãos, inclusive, como nós já falamos. Os cristãos hoje, eles pararam, meus irmãos, de educar os seus filhos. De educar os seus filhos sobre estas coisas. Não existe. E quando eles ensinam, sem generalizar, é claro, a gente não pode nunca generalizar, muitas vezes não funciona. Não funciona. Por quê? Porque o convívio maior do jovem é com o mundo que circula ele. O convívio maior dele é lá fora, é na escola, com os amigos, num parque, em algum lugar. Na maioria das vezes, o pai e a mãe têm pouco acesso, porque um trabalha, o outro trabalha. Irmãos,
eu vou falar para vocês assim, não se sintam criticados e nem as pessoas que possam ouvir se sintam criticados. Mas hoje nós vemos aí bebês com celulares, que receberam esses celulares aí dos pais. Para quê? Bebês com celulares. Para quê? Eu não vejo uma outra coisa, a não ser que para que esses se vejam, como vou falar de uma maneira menos ofensiva, assim, se vejam livres das tarefas trazidas com a paternidade ou com a maternidade. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu vejo pessoas próximas, toma um celular, é seu, fica aí com o celular para usar. Porque a criança ali com o celular, ela se destrói, se destrói e se destrói. Eu estou falando a palavra certa, ela se destrói. Porque ela precisa do pai, precisa da presença da mãe, ela precisa de aconselhamento, ela precisa estar junto com seres humanos e não com uma maquininha. Lógico, ela quer um joguinho, uma horinha ou outra, um joguinho, normal. E não estou aqui generalizando, me entendam, não me entendam bem, me entendam bem. Tá? Eu estou falando aqui de pais que se escusam da responsabilidade de ensinar. Eles simplesmente colocam o celular lá e larga lá a criança e às vezes quando a criança larga o celular, ela vai lá e ainda coloca de novo e vai lá ver o seu celular lá. Quer dizer, o pai das crianças hoje, a mãe das crianças hoje, virou o quê? O celular. Virou um celular. E para que fique bem claro para vocês, eu estou falando aqui, mas a minha neta já tem o celular e não fui eu que dei. E ela é novinha. Tem 5 anos. Então eu não estou criticando outras pessoas. Eu estou criticando o que eu vivo aqui dentro de casa, inclusive. Tá? Porque eu acho que não deveria ser assim. Os filhos têm que ter o convívio e o relacionamento com os pais. Do contrário, eles estão se escusando da responsabilidade de ensinar. Me desculpem por ter falado isso e dessa maneira, mas isso é fato. Não generalizo, mas é fato. Né? É claro que não há como generalizar, porque nós vemos muitas pessoas estruturadas e bem formadas e bem cuidadas, crianças. Nós sabemos que muitos dão o presente e que além do presente, que seria o celular, eles dão também a orientação, eles dão também a educação, eles cuidam. Por que nós vemos hoje na mídia, na imprensa, muitas crianças aí que são atacadas por pedófilos através do notebook, através do tablet? Por quê? Porque o pai deixa lá, a mãe deixa lá à vontade para poder se ver disponível para si mesmo. Ou seja, a responsabilidade da criação não está existindo. Mas vamos prosseguir. O que significa, meus amados, então, a palavra pornô ou pornografia? Isto aponta para tudo que está relacionado com o pecado sexual. Ou seja, adultério, prostituição, impureza, fornicação, homossexualismo e, pasmem, zoofilia, entre tantas outras coisas. Zoofilia é sexo com animais, uma aberração, meus amados irmãos. Uma aberração, mas nós estamos vivendo isso. E se você entrar na internet, você consegue ver vídeos e mais vídeos a respeito disso. Zoofilia. Estas são práticas extremamente maléficas para a vida cristã. E eu apresentei isso para vocês, para mostrar para vocês o quão podre está o mundo. O quão podre o mundo está. Nós tínhamos que viver numa redoma de vidro, protegidos do que está acontecendo aí fora. Só que nós temos que criar em nós forças para resistirmos a tudo isso. Senão, meus amados, nós vamos morrer espiritualmente. Nós temos que criar forças, nós temos que buscar muito no Espírito Santo, nós temos que nos entregar muito a Deus e nós temos que nos colocar verdadeiramente aos pés de Jesus e clamar pelo seu socorro, porque a coisa está de mal a pior, os ataques estão vindo de uma maneira fora do normal. Fora do normal. Hoje isso está normal, está sendo divulgado, está sendo praticado por todos, e muitos cristãos estão aceitando isso. Muitos cristãos estão aceitando isso. Hoje mesmo um pastor da nossa igreja passou um vídeo para nós sobre uma conversa
entre um artista e um pastor, e o pastor aceitando tantas coisas, relativizando a palavra de Deus, relativizando a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos para este segundo tópico aqui no segundo assunto, que vai falar sobre o quê? Sobre o adultério, que já foi considerado pela legislação brasileira, vocês devem saber disso, até crime. Hoje não é mais crime, mas já foi considerado crime. Porém, meus amados, não se esqueçam que, embora não sendo mais crime, continua a ser pecado. Continua a ser pecado. Lembram-se, a palavra de Deus é imutável? Então, pecado era e pecado era. Vejam que Davi adulterou com Betseba e ele foi punido duramente. O texto está lá em 2 Samuel 11, versículo de 1 a 5, e de 12, versículo de 9 a 10. Então, é dessa maneira. Jesus, ele deixa claro para cada um de nós também o peso deste pecado ali em Mateus, versículo 31 e 32, onde ele ensina que quem repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. A pessoa que repudiar a mulher deve dar a ela carta de divórcio, e que isso só pode ocorrer se houver adultério. Nós já explicamos para os irmãos em áreas... Pois não, Solange? Você colocou 2 Samuel 11, de 12 a 5. Não. E o outro não? 2 Samuel 11, de 1 a 5. De 1 a 5. E Isso. depois você falou outro Samuel. 2 Samuel 12, de 9 a 10. 9 e 10. E o Mateus? Qual o texto de Mateus que você quer que eu te diga? Mateus 5, de 31 e 32. Que é o que eu estou falando, isso. Mateus 5, 31 e 32. Obrigada. Isso. Que ele repudiar a mulher, e isso só pode ocorrer em caso de adultério. Mas nós já estudamos que existe o abandono. Então, a pessoa, quando ela é abandonada, ela é maltratada, ela apanha, ela é espancada. Então, tudo isso nós falaremos na aula da semana que vem. Mas nós temos o conhecimento desse contexto todo, porque nós já tivemos aula a respeito disso. E nós chegamos aqui no terceiro tópico deste segundo assunto, que fala sobre o quê? Fala sobre a homossexualidade, que é uma contradição à ordem natural humana. E esse é um assunto muito polêmico, um assunto muito que nós devemos prestar muita atenção no que vai ser dito, a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, que é uma contradição à ordem natural humana, conforme nós já falamos lá, que o homem é o homem, a mulher é a mulher, né? 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo 1, versículo 8 a seguir. Nós entendemos isso como um comportamento adquirido. Então, a homossexualidade, para nós cristãos, é um comportamento adquirido, sem nenhum determinismo biológico, porque a ciência não traz nada que permita haver um novo gene. Não há nenhum dado científico que comprove que a homossexualidade seja algo genético. É alguma coisa adquirida, ou seja, não há como se dizer se alguém nasce homossexual. Não há. Se alguém nasce homossexual. Vejam o caso, um exemplo que eu vou dar para vocês de irmãos gêmeos. De irmãos gêmeos. Um pode se tornar homossexual e o outro não. Se fosse genético, ambos seriam. Que a genética levaria a isso. Então, no caso de gêmeos, um se torna homossexual, o outro não. Portanto, irmãos, a homossexualidade, no nosso entender cristão, é opção. Mesmo porque a ciência não prova nada em contrário. Não prova nada em contrário. Então, é uma escolha. E contrária à ordem natural do ser humano, segundo a nossa fé cristã e segundo a Bíblia Sagrada. Deixa clara a palavra de Deus isso. Deixa claro. É totalmente contrária àquilo que o Deus permitiu que o ser humano vivesse. Mas não se esqueçam de que nós não devemos, de maneira nenhuma, acusar eles. Nós temos que ter amor por eles, tratar eles. Preconceito, meus amados irmãos, está totalmente fora de questão. Preconceito
totalmente fora de questão. Totalmente. E não apenas porque esse preconceito seria crime, mas porque também esse preconceito e essa distinção é antibíblico. É antibíblico. Nós apenas entendemos conforme fundamenta a Bíblia, porque nós somos cristãos e vivemos esse relacionamento com Cristo. Então a Bíblia fundamenta dessa forma, nós entendemos dessa forma, nós não julgamos. Isto é com Deus, ou seja, isto é com o Senhor. Lembrem-se que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. E assim nós devemos pensar e proceder. Devemos pensar e proceder. Uma pessoa homossexual chegou na igreja, é tão bem-vinda quanto qualquer outra que faz todas as coisas erradas e não aparenta fisicamente. Porque nós temos muitas pessoas que praticam coisas erradas, que não aparentam e estão lá na igreja dando glória a Deus. Então, um homossexual ir lá, ele tem que ser bem recebido, tem que ser bem tratado, tem que ser cuidado, e nós vamos expondo para ele a palavra de Deus e, com certeza, o Espírito Santo vai falar ao coração dele. Com certeza, nós temos exemplo disso de pastores hoje convertidos, pregadores hoje convertidos, nós conhecemos, nós que estamos aqui conhecemos. E assim deve ser. Respeito. Respeito. A falta de respeito não é inteligente. Cristo, ele veio aqui, ele não desafiou ninguém, não desrespeitou ninguém. Ele trouxe aquilo que cabe a nós entender, aprender para servi-lo e viver uma vida boa e santa. Nós temos que amar os nossos amigos e amar os nossos inimigos. Por que nós aceitamos uma pessoa que matou na igreja, matou e está na igreja hoje recuperado e não vamos aceitar homossexuais? Nós temos que entender isso, respeito. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Não que ela se mantenha como ela chega, mas nós temos que explicar, orientar e levá-la aí. Deus, como eu já falei, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Nunca se esqueçam disso. Vamos ao terceiro tópico, que nós vemos que a intenção principal do sexo seria o quê? A procriação, conforme Gênesis 1, versículo 28. Por quê? Porque assim se perpetuaria a espécie humana, mas não é isto tão somente. Não é isto tão somente. Com esta primeira entrada, nós vamos entrar no segundo tópico, que nos apresenta que também se deve, esta relação, atender à satisfação e à complementação humana, a relação, o entrelaçamento de vidas. Vejam que o sexo, ele vem obrigatoriamente, segundo a palavra de Deus, através do quê? Através do amor. E ele é praticado dentro do casamento. É uma relação afetuosa, meus amados, de amor, de carinho, de respeito, de cumplicidade, de intimidade, que só se origina entre duas pessoas que realmente estejam verdadeiramente ligadas uma à outra continuamente, conforme ensinada por Deus, conforme aquilo que Deus vai nos ensinando. Então nós temos que estar realmente ligados. E conforme você vai aumentando a sua relação, o seu tempo de convívio com essa pessoa, isso vai aumentando, essa relação vai melhorando cada vez mais. Deus, ele nos ensina que esse casamento monogâmico, como nós já falamos para os irmãos, sem riscos ou dúvidas, nós devemos com ele adquirir o quê? Esse amor também na relação com Deus. Então, você estar ligado à sua esposa significa que você vai estar ligada a Deus, você vai estar ligado a Deus. Você se relacionando com seu marido, você vai ter essa ligação com Deus. E não é o caso, meus amados, se nós vivermos uma relação casual e pecaminosa, uma relação arriscada.
Nós precisamos fugir dos riscos e perigos da fornicação, ou seja, do adultério, do homossexualismo e de todas as impurezas que vêm com isso. O assunto hoje é esse. Eles trazem consigo, além do pecado, meus amados, o risco de doenças sexualmente transmitidas. Quantas pessoas nós vimos aí com HIV, quantas pessoas nós vimos aí com casamentos destruídos porque a esposa apresenta uma doença que é sexualmente transmitida e o marido descobre. Quantos lares destruídos por quê? Por causa de uma relação de minutos, uma relação robótica. Robótica, não tem uma explicação diferente, mas é uma relação robótica. Isso traz muita decepção para o cônjuge, muita tristeza. Isso traz crimes. Nós vemos aí crimes passionais aí na mídia todos os dias praticamente. Nós vemos aí destruição de lares, destruição de famílias. E não vemos isso só de hoje, nós vemos isso já de muito tempo atrás. E até os dias de hoje, cada dia que passa se agrava mais. Cada dia que passa, as pessoas se afastam mais de Deus e se apegam mais ao mundo. É assim que estão as coisas e nós temos que fugir disso. Quantas mortes, meus amados, por HIV, nossa, tantas doenças, sabe, elas destroem vidas, destroem famílias, não tem como falar de uma maneira diferente para vocês. Acaba a sua vida quando uma coisa dessas acontece. Na verdade, meus amados, o sexo sem amor fica mecânico e fica abusivo, é usar a pessoa. Eu estou falando aqui tanto de homem quanto de mulher, que a mulher usa a pessoa e o homem também vai usar a pessoa. Não tem nexo a relação. A busca apenas do prazer sem amor destrói a relação de um homem e de uma mulher. Ou como vocês queiram entender ou interpretar, né? Como vocês queiram entender e interpretar. Essa destruição mata. Essa destruição mata. Se não te matar fisicamente por um problema, vai te matar espiritualmente. E o uso da pessoa como objeto de satisfação carnal é um pecado contra o templo do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, sendo que o certo é ser praticado o casal casado, para que ele se sinta completado, satisfeito, feliz e realizado nesta relação com o seu par e com Deus, em amor e sem culpa, meus queridos. Este terceiro tópico aqui, ele deixa claro que, embora o homossexualismo seja condenado por Deus, nós jamais podemos esquecer que este homossexual é também a imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto, meus amados, amado por Deus e também devendo ser amado por cada um de nós, cristãos, que aqui estamos e que somos de verdade e de fato. Não há como se rejeitar o homossexual e nenhum outro ser humano, em hipótese alguma, como nós já falamos no início. Nós podemos e devemos aceitá-lo em nossa igreja para buscar levá-lo a um encontro verdadeiro com Deus. Mas o mesmo, enquanto não for transformado, ele não vai poder trabalhar ali na igreja, ele não vai poder ter uma função. Ele será um membro em transformação, será um membro em recuperação. Porque nós cremos, meus amados, no poder do Evangelho de Cristo, um poder transformador, e ele vai ser transformado. Conhecendo e vivendo a palavra, vai ser transformado, sim. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, isso inclui homossexuais, adúlteros, impuros, promíscuos, ladrões, furtadores, estupradores, meus amados. Deus, ele deu a sua graça para todos. Aprendemos a semana passada isso. Nós aprendemos a semana passada. Mas aqueles que o aceitam é que vão ser os vencedores. Eu quero acrescentar aqui para os irmãos uma coisa que as pessoas às vezes acham que não é nada, né? Mas nós já ouvimos falar, eu tenho certeza, sobre voyeurismo.
Voyeurismo, ou seja, voyeurismo é uma psicopatologia, é uma desordem sexual que consiste o quê? Na pessoa observar uma outra pessoa no ato de se despir, ou realizando atos sexuais e que muitas vezes ela não sabe nem que está sendo observada. E isso fica disfarçado dentro do homem. O homem tem isso, ele gosta disso, ele pratica isso, ele faz isso. É pecado do mesmo jeito, mas ele consegue esconder. Então, às vezes, a pessoa está dentro da igreja, pratica isso e a gente está lá batendo papo, conversando, não tenta transformar porque acha que já é uma pessoa transformada. É um trabalho muito árduo, o trabalho que Deus designou para cada um de nós que somos hoje a luz do mundo e o sal da terra. Nós não podemos parar de alertá-los, né? Bandidos, assassinos, furtadores, nós temos que estar continuamente na relação com eles. Todos estes, meus amados, eles têm salvação. Para isso, basta que eles confessem a Deus, se arrependam de coração e não pequem mais. Este é o desejo de Deus para todo e qualquer ser humano. Mas o maligno vem sorrateiramente mudando as leis, mudando o entendimento humano, através da boca do próprio homem. É o próprio homem contaminando o homem. Por influência do maligno, sim, mas a pessoa, depois que ela influenciou outra, aí já vira influência pessoal, inclusive. É o próprio homem destruindo, é o homem destruindo o próprio homem, que se permite contaminar ao invés de buscar conhecimento e uma entrega verdadeira a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero